Bom, hoje estou aqui em Bandeirantes, com meu amigo Alessandro aqui, eu, Marcelo Diego, historiador, estou fazendo um resgate, Alessandro, da memória da história do futebol. Certo. Gostaria que você contasse para nós seu nome completo, sua data de nascimento, que eu vou fazer sua ficha lá no nosso arquivo. Não, beleza. É um prazer, Marcelo, estar falando com você. Meu nome é Alexandre Beretta, eu sou natural do interior de São Paulo, de Votuporanga. Eu nasci dia 16 de outubro de 1968. E vim para o Paraná junto com meu pai, que meu pai trabalhava num banco lá no interior de São Paulo, depois vim para o Paraná. Mas minha história mesmo como jogador, eu comecei no Paraná, comecei no antigo Colorado, em Curitiba. Colorado. Comecei no Colorado em 1986. Até se fosse hoje em dia, a gente nem entraria no estádio, né? Porque hoje em dia um jogador, se não começar aí com 13, 14 anos, ninguém se interessa. Mas eu estava com 17 para 18 anos quando eu fui fazer o teste. Fui fazer o teste no Colorado, não sei se você conhece ali em Curitiba. Curitiba tinha o antigo Britânia, onde agora é o hipermercado, lá no bairro Britânia mesmo, lá em Curitiba, perto da Vila Capanema, né? Fiz um teste lá com o treinador, na época era o Zequinha. Zequinha depois que foi sendo meu treinador aqui em Curitiba, aqui no União, onde eu tive uma outra passagem. Então eu comecei lá, fiz teste, fiquei 2 anos no Júnior do Colorado e tive a oportunidade na época, eu gosto de contar essa história porque é um assunto até interessante, a gente fala, hoje em dia as pessoas olham muito na televisão, né, falam dos seus ídolos, das pessoas, do jogador que admiravam. Eu tive minha grande alegria no futebol, foi o meu primeiro jogo que eu fiz no Colorado, foi o primeiro jogo, foi meu primeiro jogo como profissional, foi até o treinador me trouxe, né, do Júnior para jogar no profissional, era o Ramírez, aquele uruguaio, né, que jogou na seleção do Uruguai, ele que era o treinador do Colorado, acompanhava muitos treinos de Júnior, me trouxe para treinar com o profissional e me escalou um dia contra o Londrina. E eu, no meu primeiro dia de concentração como profissional, eu dormi no quarto junto com o Jorge Mendonça. Então o Jorge Mendonça sempre foi meu ídolo, né, de infância, daquela Copa que teve em 78. Meus pais e eu também, nós éramos a família toda torcedor do Palmeiras. E ele estava no Colorado. E ele estava no Colorado, foi a segunda passagem dele no Colorado, né? Ele teve uma primeira que eles falavam, o antigo Célio e Boca, que foi em 84. E depois ele voltou em 87 também, um dos últimos anos da carreira dele. Então foi uma alegria muito grande logo no meu início de carreira, né? Se você lembrar do Colorado, em 87 você não chegou a vir jogar Colorado, veio jogar em sertanejo em 87. Não, talvez nessa época eu não vi. Eu lembro que o Colorado fizemos uma excursão naquele ano em uma região de Paranavaí ali. Uma cidade chamada Loanda, Alto Paraná, foi o que nós fizemos alguns amistosos. E fiz na época alguns amistosos, mas naquela região metropolitana ali de Curitiba, onde hoje é o Irati, né, como um clube consolidado aí na primeira divisão do Paranaense, mas naquela época apenas se engatinhava, né? Então eu tive a passagem por ali, eu joguei em 86, joguei em 87, e aí muita gente até nem sabe dessa minha história, mas eu em 87, no meio do ano de 87, quem teve em Curitiba para negociar meu passe foi eu lembro bem o nome dele, às vezes as pessoas acham estranho, mas era aquele empresário, foi o empresário do Zico, Lamberto Giuliodoro, eu nunca me esqueço esse nome. Ele foi no Colorado, comprou meu passe. Naquela época tinha que ter autorização dos pais, né, para você jogar, viajar para o exterior, tal. Meu pai teve que assinar contrato. Naquela época, hoje já é diferente, né? Se profissionaliza com, acho que a partir dos 16 anos, né, se eu não me engano, o jogador já pode assinar. Naquela época, geralmente, a pessoa assinava contrato, só agora quem estourava mesmo na idade de júnior, né, quando você ia passar para profissional 21 anos, que você assinava contrato profissional. Ele foi uma coisa boa, que ele comprou meu passe, falou que eu lembro na época que ele falou que eu ia jogar no Bolonha, no Bolonha, que era a época que o aquele Giovani, meia do Vasco, jogava no Bolonha, que ia me levar para lá, mas no fundo eu fiquei 3 anos, quase 3 anos na Itália, só jogando em clube de 4ª divisão, cheguei a jogar num de 3ª divisão, Mas foi assim mais uma passagem que para mim foi bom culturalmente, aprender outra língua,
morar num outro país, com 18 para 19, até 21 anos eu fiquei lá. Mas a nível de futebol, para mim não foi bom, porque naquela época eu poderia, pelo campeonato que eu tinha feito, sei lá, ir ou ficar em Curitiba, mesmo pro Colorado, ou num clube de outro clube ali de Curitiba, ou ter jogado num outro clube aqui no Paraná ou no Brasil, no caso. Mas eu fui com essa ilusão de jogar fora, mas em termos de futebol para mim não foi muito bom. Aí o que aconteceu? Ele andava negociando meu passe lá, emprestando, aí eu descobri uma brecha lá em questão de transferência da Itália para o Brasil de novo, que apenas eu tinha que ter autorização do presidente do clube que eu jogava, eu conseguiria arrumar um clube aqui no Brasil e ele assinava a minha transferência. Não passaria mais o empresário, porque o empresário não poderia ser dono de passe, ele poderia ser apenas um procurador do jogador, mas não poderia ser proprietário. Então foi quando, depois de 3 longos anos que eu fiquei lá, eu voltei para o Paraná Clube em 91. Aí eu consegui aqui acertar com o Paraná Clube. Esse presidente desse clube que eu jogava lá na Itália, ele prometeu, ele falou, você pode viajar lá que você pede a transferência, eu vou assinar. E na verdade ele sem custo nenhum, ele deu esse passe para mim, eu ia jogar pelo que eu tinha ficado lá, e lá eu ia continuar jogando apenas nesses clubes, né? Não ia ter uma progressão na minha carreira como eu pensava em ter. Depois eu voltei aqui para o Brasil no ano de 91. Jogou no Paraná Clube. Aí eu voltei no Paraná, não tive uma passagem muito boa, apesar que o Paraná aquele ano foi o ano que o Paraná subiu para a primeira divisão do brasileiro, foi campeão da Série B, isso, mas eu não tive uma passagem muito boa lá, não joguei muito. Aí eu fui para o Olímpia, interior de São Paulo, foi o primeiro ano que o Olímpia disputou o Campeonato Paulista na primeira divisão. Foi uma época que tinha alguns, a gente falava lá, alguns renegados de São Paulo, teve lá, que foi o Basílio, que era o treinador. Naquela época ele trouxe o Viola, que saiu lá do Corinthians, meio brigado, já lá. Tinha alguns jogadores lá, o Juninho, aquele zagueiro do Corinthians, que depois se tornou treinador próprio ali em Olímpia também, que ele era natural de lá. Também fiquei lá, joguei algumas partidas, mas a minha carreira começou a melhorar um pouco no ano seguinte, em 92, quando eu fiquei aqui em Bandeirantes. União. Quando eu joguei aqui no União, nós jogamos É interessante porque depois que eu fui encontrar o Zequinha, treinador que me lançou, Zequinha que me lançou lá no Colorado, eu fui encontrar ele aqui no União. Foi onde eu tive a oportunidade de ser campeão da segunda divisão, depois nós disputamos o campeonato, a final contra o Londrina, né, em 92, aquela final caipira que todo mundo fala até hoje, né? Onde nós não fomos campeões, mas para mim foi muito bom, que depois eu fui jogar em Portugal. Que clube você foi? Eu fui em Portugal, eu joguei em 4 clubes. Eu joguei no Vitória de Guimarães, foi quando eu saí daqui para ir para lá, que os empresários vieram ver a final do campeonato, vieram ver a semifinal do campeonato, e era até na oportunidade de ver o Saulo jogar, né? O Saulo que era do Paraná, e depois eu acabei tendo sorte junto com meus companheiros, ter ido bem nas partidas, nas 2 semifinais. E eles me contrataram para ir lá. Eu joguei no Vitória de Guimarães, no Beira-Mar, no Felgueiras, e o último clube meu em Portugal foi Imortal de Albufeira. Eu fiquei 5 anos em Portugal. Durante esses 5 anos, no primeiro ano que eu fui jogar lá, eu voltei no Brasil para me casar, que eu conheci minha esposa aqui de Bandeirantes e moro até hoje. Depois que eu encerrei a carreira, continuei morando aqui em Bandeirantes. E minha primeira filha é nascida para lá. Depois eu voltei para o Brasil depois de 5 anos, aí joguei mais em alguns clubes. Para mim, a gente fala que encerrou a carreira com 31 anos, a pessoa fala que é muito cedo, mas para mim, sabe, eu não tinha mais perspectiva. Eu joguei no Pelotas, no Rio Grande do Sul, joguei no Tubarão, em Santa Catarina, joguei no Comercial, em Ribeirão Preto, mais o Apucarana, aqui no interior do Paraná. Então acho que eu encerrei a carreira no Comercial, em Ribeirão Preto. Encerrei a carreira no ano 2000, eu tinha 31, eu ia fazer ainda 32 anos, foi quando eu encerrei a minha carreira. Você jogava que posição, acho? Eu jogava centroavante, tive umas fases boas, fase ruim. Na minha fase boa, como eu já falei anteriormente, foi quando eu fui para Portugal, que em 92 eu fui vice-artilheiro, né? Além de ser vice-campeão, eu fui vice-artilheiro do Campeonato Paranaense. Tenho tão boas recordações aqui de Bandeirantes. Depois que eu encerrei a carreira, estou há 10 anos morando aqui.
E você acha que quantos gols você fez na tua carreira?